Colocar os balões numa história em quadrinhos é mais fácil do que parece no primeiro momento. Você pode fazer isso usando vários softwares. Eu gosto de usar o Photoshop. A primeira coisa que eu faço é criar uma camada que você pode ver ali, e eu pinto ela de branco e deixo ela um pouquinho transparente. Isso me ajuda na hora que eu colocar os textos em cima, para não confundir com os desenhos. Então, a primeira coisa que eu faço é ir lá, copio o texto, faço um Ctrl C e depois um Ctrl V dentro do arquivo do Photoshop. Aí eu escolho a fonte que eu quero. Eu já estava usando essa fonte, então eu vou usar ela mesmo, porque eu gosto muito, tá? Ali já estava usando os tamanhos, como você pode ver à direita em cima ali, ó, os tamanhos, a entrelinha, tudo ajustado. Pode usar qualquer fonte. Eu gosto muito desta fonte, então eu uso quase todos os meus trabalhos, eu uso ela. Mais ou menos eu posiciono onde eu quero. E agora a gente cria uma outra camada embaixo, vou passar ela para baixo, para a gente fazer o balão. Tá. O balão pode ser feito usando as ferramentas de seleção, tipo elipse, mas fica um balão muito simples. Muita gente usa, mas eu não gosto. Eu prefiro criar meus próprios balões. Então o que eu faço? Eu crio um pincel com o balão que eu desenhei previamente. Ó, aqui eu estou usando a elipse, mas a elipse realmente não é muito simples, muito comum. Bom, então agora eu vou ali nos pincéis, ó, o pincel que eu já criei, um pincel de balão de fala. Eu vou ajustando o tamanho dele ao tamanho do texto que eu tenho. E aí quando eu chego na conclusão, eu coloco ele naquela camada que eu criei anteriormente. Como o balão vai ser branco, para ficar mais fácil de visualizar seus contornos, aquela camada que eu tinha criado em branco ali, agora eu inverto ela, dando um Ctrl I no Photoshop, e ela fica preta. Como ela está rebaixada ali, ela vai parecer cinza, mas é o suficiente para que eu consiga ver o balão. Agora com o pincel, já com o tamanho mais ou menos certo, eu vou lá e coloco o balão. Ele está sem o apontador eu coloco depois. Ó, colocar a camada errada, tem que ser na camada de cima. A camada escolhida previamente para conter o balão. Bom, agora o que eu faço é pegar a ferramenta de seleção reta e colocar o apontador. E aí depois eu preencho ele com branco para ficar igual ao resto do balão. Cuidado para não deixar nenhum espaço em branco aqui no meio, senão não vai dar certo. Tem várias formas de preencher, pode ser com baldezinho, pode ser também com pincel, como você achar melhor. Bom, agora eu seleciono, dou segundo Ctrl e clico no iconezinho na layer. E aí vai aparecer a seleção ao redor do balão. Eu só vou lá no Edit e coloco o contorno na espessura e na cor que eu desejar. No caso é preto. Aqui você pode botar o valor que quiser. Isso vai depender da resolução do seu trabalho, do tamanho do seu trabalho. Eu aqui vou usar o 4 pontos. Ou 4 pixels. Ok, balão feito. Agora vamos para o homem, a fala do homem. Depois desses balões, ó, como eu estou mostrando aí, você pode trocar o nome deles, né, das camadas, na verdade. Ó, o balão vai se chamar Fala da Mulher, para ser fácil de identificar. E depois o texto eu vou botar um outro nome referente à mulher. Tudo para ser identificado o personagem. Caso você precise fazer uma alteração depois, isso facilita. Ó, balão Fala da Mulher, e no texto eu vou botar só Fala da Mulher. Você coloca o nome que você achar melhor.
Você seleciona o texto, o nome do balão, dando 2 cliques nele. Aí é possível editar. Bom, agora temos que criar o balão de fala do homem. Invertemos novamente ali aquela camada que estava preta para ela ficar branca, para ser mais fácil de ler o texto, para ele não se confundir com a imagem que está lá embaixo. Como a gente já escolheu a fonte, os parâmetros dela, tamanho, trelinha, tudo, quando a gente copiar o texto e colar aqui, ele já vai vir no formato, o modelo já vai vir no formato correto. É só colar em cima. Agora a gente dá uma ajustadinha no texto, isso vai determinar o formato do nosso balão. Ó, e agora vamos fazer toda a coisa de novo. Vamos criar uma outra camada onde irá conter o balão. Camada que vai ficar abaixo do texto, claro. Ó, invertemos novamente o quadro que estava branco, a camada estava branca, para preto, para poder ver o balão. Ó, o nosso balão modelo, ele não tem as mesmas proporções da fala. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o tamanho dele na altura e depois vamos duplicá-lo para que a gente possa somar ao que já existente e não distorcer a imagem, não apenas ampliar, porque a gente arrastar para o lado vai distorcer o formato do balão. Assim não, quer ver? Acompanhe que você vai entender o que eu estou falando. Ó, aqui eu já sei a altura do balão, já a altura já está boa para mim. A largura nós vamos trabalhar agora. Opa, camada errada novamente, tem que ser a camada que criamos anteriormente. Isso, tem que sempre ter cuidado com isso para não fazer, para selecionar a camada correta onde vai se trabalhar. Bom, aqui então está o balão, ó. Só que você vê que na largura ele não está bom, o texto está tocando lá na borda. O que nós vamos fazer é duplicar. A gente segura no Alt e no Shift e arrasta para o lado. Ó, ele duplica a camada, criou uma outra camada e agora nós vamos juntar essas duas camadas numa só. Tanto que o nosso balão ficou agora em uma camada. E agora pegamos a ferramenta de seleção reta e fazemos o apontador, da mesma forma que no anterior. E aí preenchemos essa região, pode ser com o baldezinho, pode ser com uma ferramenta de pincel, como eu havia falado, desde que não fique intervalos ali. Ó, novamente seguramos no Ctrl e clicamos no ícone do balão, da camada. E aí é só fazer o contorno. Feito o contorno, Ctrl D para selecionar. Vamos lá de novo, depois sumir com aquela camada preta lá, para poder ver melhor a figura. Bom, antes disso eu resolvi trocar os nomes, como eu tinha feito no balão anterior, tanto do texto quanto do balão, para a gente se referir ao homem, né? É bom colocar nomes que você possa identificar, que às vezes alguma correção de texto ou qualquer coisa assim que tenha no futuro, você consegue achar facilmente a região que o que você quer alterar. Ó, sumimos ali com o quadro preto e assim vai ficar a nossa imagem. Vamos ajustar um pouquinho ali o balão da mulher, porque estava tocando na figura, estava dando uma aparência ruim. Se você perceber, não estava muito bom ali no canto superior esquerdo. Agora já ajustado na posição correta, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar isso aí e agrupar. Ó, Ctrl G para agrupar, vamos dar o nome para o grupo, mulher, para saber que tudo se refere a mulher. E agora no homem é a mesma coisa. Isso é só uma forma organizada de trabalhar. Não seria necessário agrupar, nem colocar nome, nem fazer nada. Só que ia ficar uma grande esculhambação. Eu, como gosto das coisas tudo bem organizadas, eu faço assim. Primeiro renomeio tudo, dou nome aos grupos, às layers, que é muito mais fácil de fazer alterações no futuro. O que nós fizemos agora? Apagamos aquela camada que não nos interessava mais, aquela que a gente usava como branco ou preto. Agora
agrupamos tudo e vamos salvar esta imagem como um JPEG ou JPG para utilização futura. E assim o nosso trabalho está concluído. Se você tem uma página de história em quadrinho, vai ter que fazer esse procedimento para a página inteira, para todos os quadros. Obrigado por assistir e assista os vídeos anteriores. Inscreva-se no canal. Obrigado.